Oi, gente bonita. Falei que ia fazer uma fofoquinha na Copa, não sei se eu ainda tô com jeito pra fazer, mas vou fazer, tá? Se você tá chegando por aqui e nunca assistiu nenhum, olha, seja bem-vindo e saiba que é um espaço onde eu divido um montão de dúvida e quase nenhuma certeza. E aí a gente vai pensando sobre isso, depois vocês me contam o que vocês pensaram a respeito do que eu pensei, e a gente vai tendo alguma formação de opinião, se é que isso é possível. Na semana passada, eu assisti um filme que chama A Substância, e eu quero falar sobre ele, e talvez tenha spoiler. Então, se você fica muito puto com spoiler, não veja esse vídeo, tá? Deixa pra assistir depois que você vê o filme. Se você não liga, então tudo bem, a gente conversa livremente por aqui, que vai ser sobre esse filme e sobre outras coisas também. Vamos começar do começo, né? Fui assistir A Substância, eu ando com uma sensação, que eu não sei se é a mesma sensação que vocês estão tendo, de que eu nunca sei muito bem o que tá no cinema. Não sei o que tá passando, não tem nenhum filme que eu tô na expectativa de ver. Agora tem, né? Ainda estou aqui, do Rubens Paiva, agora eu tô na expectativa de ver esse filme. Mas eu tô sempre meio sem saber o que tá sendo lançado e tal. E aí, na semana passada, eu vi no Instagram da Boitempo algumas críticas sobre A Substância, o novo filme. E eu falei, cara, não tinha nem ouvido falar disso. Onde é que tá? E eu vi que só tava no Santa Cruz e no Paulista. Agora já até tá em outros cinemas, mas semana passada eu só tava nesses dois. E aí fui com o Carlos assistir, sem nenhuma expectativa, sem saber muito bem sobre o que o filme se tratava. O que eu sabia era o que a sinopse dizia. E o que a sinopse dizia era uma mulher mais velha comanda um programa de lamberóbica, nem sei se fala lamberóbica ainda, mas comanda um programa ali de ginástica, quando ela descobre que ela vai ser trocada por uma pessoa mais nova. E aí ela tem a chance, oferecem pra ela uma substância e enfim, começa a desenrolar sobre tudo isso. Então, agora vão começar os spoilers, porque eu vou explicar sobre o que fala o filme um pouquinho e sobre o montão de desdobramento que isso fez na minha cabeça. O filme começa com a Demi Moore maravilhosa, belíssima, dando ali aula. E aí o filme é uma enxurrada de referência. Uma enxurrada de referência, eu já volto pra gente falar sobre isso. E aí ela descobre que vai ser trocada por uma pessoa mais nova, sai do estúdio, nisso que ela sai do estúdio, sofre um acidente e vai parar no hospital. Aí no hospital uma pessoa procura ela e dá pra ela um telefone de um lugar que vem, que dá uma coisinha que chama substância. Nessa substância, existem algumas regras. Quais são as regras disso? Você vai aplicar esse negócio em você e você vai viver uma semana no seu corpo atual e uma semana no seu corpo mais novo, do seu eu, de uma menina mais nova. Só existem algumas regras. Tem que ser trocado uma vez a cada 7 dias. Você precisa trocar de corpo. E tudo que você faz no seu presente, no seu corpo presente, tem consequência no seu outro corpo. Então eles deixam muito claro que não existe você ou ela. Vocês são a mesma pessoa. E isso me bateu muito legal. Assim, isso foi uma coisa que me bateu muito bem, porque eu acho que nos últimos 3 anos eu comecei a repensar bastante a minha relação com o meu corpo e com a minha saúde, entendendo que o meu eu do futuro depende existencialmente, acho que literalmente, do meu eu do presente, né? Eu acho que na pandemia foi quando eu virei essa chave. Na pandemia, aquela coisa super sedentária que eu tava vivendo, de ficar dentro do mesmo cômodo, de não reconhecer um tanto do meu corpo. Eu nunca fui uma pessoa esportista, assim, ativa, enfim. Mas a pandemia escancarou aquele sedentarismo, aquela coisa que eu não posso sair de casa. Então, naquele momento eu virei uma chavinha do tipo, não, cara, não quero ser essa pessoa. E eu sempre tive muito medo, assim, de me sentir uma pessoa burra, sabe? Ao mesmo tempo que eu sempre gosto de ser a pessoa menos inteligente do recinto, eu tenho muito medo de ser uma pessoa burra, sabe? Eu gosto muito de estudar. De alguma forma, estudar e me manter ativa. Eu tô procurando o controle do ar-condicionado, peraí, gente. Estudar e me manter ativa estudando é uma coisa que me alimenta, assim, eu realmente preciso continuar estudando, continuar lendo, continuar absorvendo conteúdos, enfim, pra me sentir viva, me sentir potente, me sentir, enfim, interessante, interessada. E aí esse filme me bateu muito nesse espaço, assim, de ter esse diálogo com o quem a gente vai ser é resultado de quem a gente é. Não tem como, entendeu?
Não tem como dissociar, não tem como não alimentar o seu eu do futuro. E aí, foi um recado do filme que ficou muito claro pra mim, assim, que eu achei muito bacana. O filme inteiro é um show de referência e um show de cabecinhas explodindo, sabe? A hipersexualização da mulher. E aí eu achei muito legal isso também. Porque eu assisti com o Carlos, né? E eu senti isso no Barbie também e nesse filme, assim, quando a gente tem muito referencial do que é ser mulher nessa sociedade, e aí a gente assiste uma obra dessa complexidade com o homem pode ser o cara, assim, ao mais desconstruído, feminista, esquerdo macho, sei lá, eles não acessam, eles não conseguem acessar, porque as microviolências que estão inseridas no nosso cotidiano, sabe? E quando uma pessoa pega isso de um jeito tão brilhante e coloca isso estereotipado, de um jeito violento, de um jeito incômodo, sensorialmente incômodo, os caras não acessam. Eles sabem que tem um incômodo, eles sabem que tem uma coisa sendo dita ali, mas não sabem muito bem o que é, entende? Então isso, o filme, ele trabalha com todos os incômodos. É o incômodo visual, é o incômodo auditivo, é o incômodo, assim, várias cenas dão vontade de falar, chega, já deu, eu já entendi, sabe? Porque ele vai trazendo, eu tive essa sensação também quando eu fui assistir Mãe no cinema, que começa a ter uma sequência de absurdo que você fala, cara, ninguém tá notando esse tanto de absurdo aí? Me bateu um pouco assim também, esse filme, tá? Chega uma hora que você fala, chega, para, que nojento, chega. Mas é maravilhoso. Enfim. Ela começa, então, tem essas regras, tá? O que ela faz no presente tem consequência no passado, no outro eu dela, no eu jovem. E o que ela faz no eu jovem tem consequência no eu mais velho. E aí, uma vai pegando uma birra da outra. Como se elas estivessem competindo uma com a outra. Então, a eu mais velha começa a se entupir de comida gordurenta, tal, pra ter consequência no eu mais nova. E a eu mais nova começa a tentar burlar as regras, pra ficar mais tempo além dos 7 dias. E vão tendo um monte de relações que vão desdobrando enquanto isso. E aí, uma das coisas que eu achei muito legal é porque eu sou muito apaixonada por Stephen King. Não sei se vocês sabem. Sou, assim, fãzoca. Eu não vi tudo dele, não li tudo sobre, mas as coisas que eu li assim com tesão de ter lido. E as coisas que eu assisti com puta tesão de ter acompanhado, como Kubrick também. E a primeira obra do Stephen King que eu tive contato de leitura foi O Iluminado. Eu li O Iluminado antes de assistir o filme. E tanto o livro quanto o filme são geniais. E o filme, A Substância, faz uma referência ao Iluminado, algumas vezes. E é isso, uma das coisas que eu fiquei muito contente, assim, de ter visto o filme, porque cada vez mais eu vejo o quanto é legal a gente envelhecer pra gente ter repertório. Tem um Fofoca na Copa aqui que eu falo, ele chama Tempo de Voo, se eu não me engano, que eu falo um pouco sobre isso, porque às vezes algumas pessoas me procuram e falam, ai, mas como você já leu tanto, como tal coisa? Aí eu falo, meu bem, mas eu tenho 10, 15 anos a mais que você, entende? Então, é claro que eu lia coisas a mais, ou que eu tenho mais referencial. Não tô nem dizendo que são referenciais melhores ou piores, mas que eu acumulei um tanto de leitura e de conteúdo a mais, porque eu tenho 10, 15 anos a mais que você. Então, se você pega duas pessoas que têm o mesmo hábito de leitura, o mesmo volume de estudo, mas que uma tem 10 anos, 5 anos, 2 anos a mais, é claro que você tem mais repertório. Porque você viveu um tempo a mais que a outra pessoa. Mas isso é um Fofoca na Copa que eu falo só sobre isso. Mas eu achei muito sensacional de ter visto esse filme, porque além do que está sendo dito na tela, além do que está ali explícito, tem várias camadas que foram me batendo e uma delas foi isso, sabe? Pegar o referencial do que está sendo dito ali, pra mim foi muito acolhedor, porque é uma validação de tipo, pô, eu tô envelhecendo e que delícia! Que delícia me sentir uma pessoa mais velha, ao mesmo porque dá pra acumular burrice e ignorância também. Óbvio que dá. E em diversas áreas da minha vida, com certeza eu tô acumulando burrices e ignorâncias. Mas me senti validada, assim. Aí o Stephen King tem um livro que eu acho genial, assim, que é sobre a escrita,
curso que eu dei com a Marina de Escrita, eu falo muito sobre esse livro. E é genial esse livro, porque ele fala, na primeira metade inteira do livro, ele fala sobre a vida dele, sobre o processo dele de escrita, e na segunda metade ele vai dando dicas sobre escrita, dicas práticas sobre escrita. E uma das coisas que me pegou muito nesse livro, que eu já falei em vários lugares, é que quando ele faz... Ai, esqueci o nome do filme. O filme que Miguel Forte, estudante. Espera de um Milagre. Quando ele escreve A Espera de um Milagre, ele tem que colocar o nome no personagem principal. E aí o nome do personagem principal, as siglas, fica JC. E aí alguém pergunta pra ele, mas isso não é meio batido? Tipo, Jesus Cristo, não é uma coisa muito simples? E ele fala, e por que não pode ser simples? E isso, quando eu li esse livro há uns 4, 5 anos atrás, me bateu tão bem também, do tipo, cara, por que não pode ser simples? O simples tem uma sutileza, sabe? Tem um espaço de elaboração tão maravilhoso. E aí eu tava vindo pro trabalho agora, tava vindo pro escritório, eu tava ouvindo uma aula da Rita Valanti, e ela fala assim, da simplicidade, ela fala, eu não sei se é esse exemplo que ela dá, tá? Mas assim, é melhor um arroz e feijão simples, bem feito, do que um creme brulee queimado, que a casquinha não ficou dura. Então, vai no simples, que tem como fazer. E isso eu tenho aprendido. Tenho aprendido um montão de coisas, assim. Acho que os últimos meses têm sido meses muito de eureka pra mim, sabe? Eu comecei a fazer uma terapia um pouco diferente. Não é diferente, na verdade, é psicanálise, né? Mas é que eu nunca tinha tido esse contato com a psicanálise na minha sessão, né? E isso tem me feito enxergar um montão de outras coisas. Inclusive, de que a minha versão é só a minha versão. E não significa que ela tá certa, que ela tá errada, que ela é melhor, que ela é pior. Não. Significa que é só o meu jeito de ler como isso aconteceu. E a partir do seu repertório e da sua vivência, você vai ter um jeito completamente diferente de entender o que isso aconteceu. E aí esse filme me despertou muito esse espaço do tipo, cara, a gente precisa ter repertório. E aí eu vou indicar pra vocês uma menina que eu conheci no TikTok, que chama Aimee. Eu não sei se é assim que se pronuncia. É uma menina bem branquinha, com uma vozinha doce, e ela faz uns vídeos curtinhos de um jeito tão lindo, tão acolhedor. Ela vai falar assim, ela começa os vídeos mais ou menos assim, Mônica em um episódio de Friends, Anitta numa premiação, e ela vai linkando tudo num roteiro que eu falo, meu Deus, eu queria ter esse poder de síntese. Eu queria ter esse raciocínio lógico que essa menina tem, porque eu não tenho. Na minha cabeça, existe uma ligação clara entre a substância com o Kubrick, com o Iluminado, com essa menina e com tudo que eu queria dividir com vocês e os livros fáceis do TikTok. Mas eu não consigo fazer essa ligação. Me falta esse elo, me falta essa cognição de falar, tudo isso aqui que eu tô pensando, de um jeito organizado pra vocês é isso. Eu não consigo fazer. Então eu faço desse jeito super bagunçado pra gente conseguir elaborar junto. Mas essa menina é brilhante. Eu vou tentar achar e eu deixo o arroba dela aqui. E aí, quando a gente tem esse repertório, quando a gente tem esse vínculo com os clássicos, com as coisas que... Eu não gosto muito dessa ideia de, todo mundo tem que ler. Eu não acho, inclusive, que a substância é pra todo mundo. Eu acho que tem muita gente que não vai conseguir olhar esse filme. E não é, tipo assim, de um jeito arrogante, de, não vai ter conseguir, não vai conseguir. Não, é um fato, assim, entendeu? Não é pra todo mundo. Tem cenas muito nojentas, não é pra todo mundo. E aí eu saí de lá com uma vontade de assistir os clássicos. Saí de lá com uma vontade de repertório, uma sede de conhecimento e de vivência que fazia um tempão que o cinema não me despertava. Porque essas coisas muito prontas, muito enlatadas do que a gente tem que pensar e de como a gente tem que sair dali com uma opinião formada, sabendo o que eu senti, sabendo, sabe? E aí eu saí cheia de dúvida. E eu falei, cara, isso é tão genial. Porque a arte, pra mim, tem que ser no espaço de que gera dúvidas e não certeza. Assim como a ciência, assim como o estudo. Eu preciso sair de uma aula sabendo o tanto de coisa que eu não sei.
muito mais do que o que eu sei. Porque o que eu sei, eu não preciso dessa validação constante. Eu, Natália, preciso, né? Porque eu sou insegura por natureza. Mas não preciso assistir 10 aulas sobre aquilo que eu já sei. Eu preciso ter espaço para pegar aquilo que eu sei e querer um pouco mais. E querer saber um pouquinho mais. E aí eu saí do cinema assim, com sede de clássicos. E fui assistir Casablanca. Nada a ver. Nada a ver, você tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Tem, não tem. Ah, mas por que eu fui assistir Casablanca? Porque eu tava com a frase na cabeça, nós sempre teremos Paris. Que é uma frase do Casablanca super famosa e que eu já tinha ouvido várias pessoas falarem a respeito dessa frase. Em algum filme que eu assisti, alguém cita essa coisa do nós sempre teremos Paris, sempre teremos aquela Paris. Não sei exatamente como é que ele fala. E aí eu queria entender qual era o contexto disso. Comecei a assistir Casablanca, se não me engano, é um filme de 42 ou 49, eu nada a ver com isso. Pode ser de qualquer ano, eu tenho inventado um ano aqui. Mas é um filme em preto e branco ainda. E eu comecei a assistir esse filme, eu tô ligando porque eu quero falar de outra coisa com vocês. E eu comecei a assistir esse filme, o Casablanca, e fiquei, cara, isso é muito bom. Isso é muito genial. Eu assisti com um caderninho, fui anotando algumas frases que me pegaram muito. Tem uma frase que o cara fala assim: você me despreza, não? Aí ele responde: se eu pensasse em você, provavelmente eu desprezaria. E eu falei: meu Deus, isso é muito bom. Porque às vezes nessa história da internet, né, do recalque, da inveja, sei lá o quê. Cara, você não tá nem no meu repertório. Eu nem penso sobre você, entendeu? Ou me copiou. Desculpa. Não, talvez a gente só tenha ido beber na mesma fonte de referência. E você, dentro do egocentrismo que a internet coloca, acha que tá todo mundo te copiando. Mas na verdade o que tá faltando para todo mundo talvez seja referência. E se a gente tá vendo os mesmos vídeos, se a gente tá lendo os mesmos livros, se a gente tá consumindo as mesmas pessoas e vendo as mesmas notícias, talvez as nossas referências sejam as mesmas. E aí talvez por isso, dentro da sua narrativa narcísica, sei lá se isso existe, né? Eu estou inventando, você acha que tudo é sobre você. Mas não é. É só algoritmo funcionando pra tornar a gente todo mundo meio cópia, todo mundo meio igual, né? E aí vem outro desconforto nessa leva de tudo isso. Assim. Eu li algumas coisas esses últimos meses. Eu até vou ver se eu acho aqui, ó. A Lanterna das Memórias Perdidas. A Impostora eu tô terminando, devo terminar por esses dias. Enfim, li alguns desses livros que são super viralizados no TikTok. E eu me senti mais burra à medida que eu ia lendo. Porque é uma escrita tão pobre, sabe? É uma escrita tão sem referência. É uma escrita que até se propõe, até tem um enredo, uma novelinha. Tem um negócio que é legal ali. Mas à medida que você vai lendo, você vai falando, é raso demais. É só isso. Aí a minha conclusão é que esses livros, eu não sou o público-alvo. Esses livros talvez sejam para adolescentes ou para pessoas que não têm um repertório de leitura muito vasto e tal. E tudo bem, não é juízo de valor de tem que ler ou não tem que ler. Você tem que ler o que você quiser, e se não quiser ler, não leia. Mas para o meu volume de leitura, são leituras muito pobres. E aí, ao mesmo passo que eu li esse Caderno Proibido da Alba de Céspedes, pode ser assim que pronuncia? Não sei. E aí, eu li esse livro, e aí você vai lendo, e vai falando, meu Deus, que escrita boa, que vai comunicando, e vai te dando agonia, e você vai sentindo junto, e vai crescendo junto esse sentimento. E aí eu tava pensando nesse livro, desse Caderno Proibido, e lembrei do filme As Pontes de Madison. Gente, eu tô horrível de pronúncia, tá? Não sei se é nada se é assim que se pronuncia. Mas é um filme antigo com a Mary Streep, em que ela conhece, a família dela sai pra viajar, ela conhece um fotógrafo e se apaixona ali por um fotógrafo. E o filme gira em torno disso. E me lembrou bastante esse Caderno Proibido. Não sei quem bebeu na fonte de quem, se é que bebeu, porque pode não ter bebido, mas me deu esse match aí na minha cabeça.
E aí eu fiquei pensando muito sobre isso, sabe? Sobre como é gostoso quando a gente lê uma obra, a gente assiste uma coisa que segue reverberando na gente, que segue comunicando com aquilo que a gente tem de repertório, com aquilo que a gente tem de referência. E eu contei pra vocês que um dia eu fui fazer unha, saí, tem uma livraria ali perto, e aí eu parei na livraria sem usar o GPS, comprei um livro, paguei em dinheiro. Me senti tão subversiva, tão traindo o algoritmo, do tipo, ai, ninguém vai saber do que eu tô lendo, ninguém vai saber do que eu tô pensando sobre. E eu tenho pensado muito sobre isso, eu tenho lido muita newsletter, tenho consumido conteúdos mais slow, assim. Eu gosto muito do YouTube, desses vídeos longos, eu gosto desse tipo de conteúdo que eu tô produzindo por aqui. Ah, mas não tem nenhuma entrega, algoritmo. Não é sobre isso, sabe? É sobre a gente pensar junto, é sobre a gente criar uma linha de raciocínio junto, é sobre a gente trocar referencial, sobre fazer sentido ou não fazer sentido e a gente elaborar tudo isso junto. E na substância, no filme, trabalha muito sobre isso, sobre essa ideia de ser a sua melhor versão. Seja a sua melhor versão, seja a sua melhor versão. E no final do filme, tem uma cena que ela vai vomitar e ela vomita um peito. E aí vai aparecendo uns diálogos do filme, e aí um dos diálogos é os caras dizendo ela podia ter um peito no meio da testa, uma coisa assim. E aí, qual é a nossa melhor versão quando a gente é mulher? Qual vai ser a nossa melhor versão? Porque eu, sinceramente, cada vez que eu olho pra mim, eu penso, cara, eu tô tão feliz comigo agora. Tem um monte de coisas. Às vezes eu olho pras minhas fotos de 25 anos e me acho uma gata. Eu olho e falo, meu Deus, que bronze, né? Eu morava surfista na época, ia pra praia todo fim de semana, sabe? Tinha loja de roupa, sempre com os lookinhos lindos. Nossa, que gata! E aí eu lembro que naquela época eu tinha uma cabeça totalmente cagada, entendeu? Tinha zero autoestima, relacionamentos cagados, abusivos, e eu não detectava tudo isso. Então, cada vez que passa e eu vou me tornando mais velha, eu vejo o quanto que eu tenho sido acolhedora comigo, sabe? Inclusive, de entender que esse negócio que o algoritmo e a internet quer me colocar, eu não quero entrar. Não vou permitir. Então tem dia que é difícil, cara. É difícil aqui pra mim pensar que eu vou fazer esse vídeo e tem fofoca na Copa de 4, 5 anos atrás, que às vezes vocês desenterram e me mandam. E eu tô, tipo, de pijama. E esse, ó, sem maquiagem, com as olheiras gritando aqui. E vai ficar. E não é o que a internet quer consumir. E não é o que a gente quer. A gente quer vídeo de 20 segundos, 30 segundos, com dicas rápidas e raciocínio pronto. E quer que eu elabore tudo isso, digira e traga pra você todas as conclusões. E que você saia do filme e procure um conteúdo sobre ele com todas as referências dadas e vai falar: olha, aqui tem Kubrick, Iluminado, Carrie é estranha, e isso, e a Odisseia no espaço, e é isso que você tem que ter sentido. E se você não sentiu isso, você. Ah, então você assistiu errado. Então você viu errado. Não é que a gente fala? E o que eu faço aqui é a contramão disso. O que eu faço é propor você me contar onde que bateu isso em você. Quais foram os referenciais que você lembrou? A partir do que você consumiu, o que você saiu com vontade de assistir? Onde que te tocou? Vamos conversar disso? Me conta como que foi isso pra você, porque eu tô contando como é que foi pra mim. Me parece que a gente tem esquecido a capacidade de diálogo. Teve um dia desses que eu fiz uma reunião com um advogado, e aí eu não sei, entendeu? Porque às vezes tem uma coisa disso assim, quando eu era mais nova e eu começava a estudar uma coisa, eu só queria falar sobre isso e me achava pedante, assim, tipo, eu sei sobre isso e eu quero falar disso e só eu sei sobre isso. E aí, às vezes, a minha sensação, eu não estudo, tá, sobre comunicação violenta, eu não tenho muito repertório sobre isso, não. Mas a minha sensação é que, às vezes, algumas pessoas começam a estudar sobre comunicação não violenta e querem aplicar isso o tempo inteiro, e aí isso desperta o meu lado ariano mais violento, porque eu começo a ficar irritada quando eu vejo que a pessoa tá tentando aplicar a técnicazinha em mim, hackzinho, num diálogo. E aí eu fiz uma reunião com um advogado um dia desses e a gente tava conversando sobre uma possibilidade de um acordo.
E aí eu expliquei pra ele toda a situação. Depois, aí ele pegou e falou assim: terminou, doutora? Posso falar? Eu falei, claro, por favor. Aí ele começou a falar, só que o que ele tava dizendo não condizia com o que tava acontecendo. Eu falei, não, doutor, eu acho que o senhor tá desatualizado, né? Ah, isso chama de doutor, gente, a advocacia tem essa cafonice. Acho que o senhor tá desatualizado. Essa informação não consta, ela não recebe esse valor. Aí ele fez assim com a mãozinha. Homem, né? Machinho. Fez assim com a mãozinha e falou: quando a senhora estava falando, eu permiti que a senhora concluísse. Agora é a minha hora de fala. Ai, gente, eu não aguentei. Falei, meu bem, isso aqui é diálogo. Você não tá fazendo uma sustentação oral, entendeu? Deixa, não tem essa lacração. E aí, o que eu tenho percebido, não sei se vocês estão com essa sensação também, que as pessoas estão esquecendo como conversar sem que isso vire cortes de lacração. Eu tenho assistido um pouco dos debates, não tô assistindo na íntegra, tenho assistido ontem, eu assisti um pouco também, porque eu durmo muito cedo, passa muito tarde, enfim. É um delírio, sabe? Eu pergunto assim, qual é a sua proposta para segurança? Aí o outro responde, olha, eu gosto de bolo de fubá com goiabada. Tá todo mundo fazendo pequenos monólogos. Ninguém mais tá preocupado em conversar. E aí, o que eu quero que a gente tente estabelecer nesse espaço, nesse Fofoca na Copa, que sempre foi a minha tentativa, é um espaço para a gente pensar sobre. Não tenho nenhuma solução a respeito. Tenho um monte de dúvidas, incômodos e inquietações. E quero que a gente pense a respeito disso. Domingo tem eleição. Tem um vídeo meu de 2 anos atrás, na eleição do Bolsonaro, que eu falo quanto eu sou contra essa ideia de virar voto aos 45 de segundo tempo. Né? Não é agora que a gente vai fazer nenhuma formação política. Mas se você acompanha um pouco da minha trajetória, um pouco da minha carreira, um pouco dos diálogos que eu proponho aqui nesse espaço, você já sabe quais são os meus posicionamentos e quais são as minhas construções políticas. Mas, para além disso, eu quero que a gente pense um pouco a respeito. Né? Eu voto Boulos, voto Débora Lima, para vereadora aqui em São Paulo, não é segredo para ninguém. Acho que o Boulos está fazendo uma campanha muito fraca. Esse Boulos Novo Testamento me causa, sabe? Acho a equipe da Tabata Amaral uma campanha incrível. Tô achando a campanha dela muito boa. Não voto na Tabata porque a gente não tem nenhum alinhamento político. A Tabata é uma mulher incrível de direita, tá? E aí, dentro do escopo do que eu entendo de política partidária, nesse momento não faria sentido votar na Tabata, mas admiro ela como candidata. Adoraria que a oposição fosse sempre no nível Tabata Amaral. Acho ela articulada, inteligente. Tenho muitos elogios à pessoa da Tabata como candidata, né? Porque o resto não conheço. Mas, obviamente, a gente está em espectros políticos lados opostos. E aí, dentro do que eu acredito de política, o Bolo segue um pouco mais perto dos meus ideais ali, né? Dentro do centro-esquerda que ele está representando. Então, eu vou de Boulos e vou de Débora Lima. Débora Lima não, aí Débora eu voto com convicção. Voto não porque, como Boulos, né? Assim, dentro do que eu tenho é ele que dá. Débora não, Débora eu voto com convicção. Uma mulher negra, periférica, mãe solo, fundadora dos Cozinhas Solidárias, presidente do PSOL, é de movimento, presidente do MTST, então nela eu voto com convicção mesmo. Com sonho de fazer essa movimentação. Né? E aí, agora, assim, aos 45 do segundo tempo, ninguém vai virar voto de ninguém. Espero eu que você esteja votando baseado nas suas convicções que você teve ao longo da vida e do repertório que você tem. O que eu vou tentar fazer aqui é um convite para a gente olhar como a gente forma as nossas convicções, como a gente forma os nossos repertórios, o que a gente está consumindo. Será que você consegue ainda assistir um vídeo de 29 minutos, 30 minutos, com algumas pausas? Eu pausei para pegar o controle controle remoto do ar-condicionado, eu pausei para tomar um bolinho de coca. Será que a gente ainda consegue ter esses espaços? Eu tenho feito muito esse exercício. No mundo que está tão acelerado e que está me demandando tanta pressa, eu tenho feito muito o exercício do não, eu vou mais devagar. Eu não vou ouvir nessa velocidade. Eu não vou te responder na velocidade do que você espera. Eu não posso, entendeu? Porque nessa nossa ânsia de ser a nossa melhor versão, nessa nossa ânsia do aceleramento, o que a gente tá perdendo? E aí o filme A Substância, ele vem, assim, eu queria que todo mundo tivesse assistido já e tivesse dentro da minha cabeça, pra vocês verem qual cena que eu tô vendo, sabe? Essa jorrada de sangue, essa jorrada de informação
versão de cor, de barulho, de estímulo, onde a gente vai chegar? Qual é a nossa melhor versão? E aí, se esse filme não fosse ser uma pancada, chegando no momento que ele ia ter uma liçãozinha de moral, assim, né? Ah, e agora vai ser a sua melhor versão, você vai ter que escolher. E aí a melhor versão seria ela na idade que ela tem, e ela entenderia que aquilo tudo foi um sonho, um pesadelo, e ia viver, ia pro date, e etc. Só que o filme, ele vai no limite. É meio... eu fui assistir King Kong Fran, e a última referência que eu vou trazer, eu prometo. Eu acho que eu prometo. Eu fui assistir King Kong Fran e ela fala... Vai ser no limite entre o desconforto. E a substância, ele vai nesse limite. Ele vai no limite do desconforto. É isso que eu tinha pra dividir com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui seus comentários. E me conta, gente. Eu amo quando depois vocês me trazem no direct ou a gente vai elaborando juntas se fez sentido, se não fez sentido. É pra isso que a gente tá aqui.